e estamos indo em Santo Antônio da Platina. A santa paz de Deus, meus irmãos, tudo bem? Sou o irmão Isaías, por misericórdia de Deus, ancião da comunidade cristã no Brasil. Eu quero responder aqui uma pergunta, de uma questão que se levantou e muitos irmãos estão me perguntando a respeito do que o irmão Gerges da Síria falou. Ele fez uma pergunta para o Ministério da Congregação Cristã no Brasil, uma pergunta para o Brás. E agora? Pode casar? Não pode casar? Pode batizar? Não pode batizar? Porque tem 100 almas para batizar e a maioria dos sírios tem 2, 3, 4 mulheres registradas como esposas oficiais. Chega a abranger até 20 filhos e todos no caderninho, como se fosse uma certidão de casamento nossa aqui no Brasil. Lá um caderninho de casamento, uma certidão de até 4 mulheres ou até mais. Biblicamente, o Senhor disse: ide anunciar o Evangelho. A todos os que for casado será salvo. Quem não for casado será condenado? Não. O Senhor disse: ide anunciar o Evangelho. A todo que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer será condenado. Então, creio que nesta parte, batismo não tem nada a ver com casamento. Batismo é confissão de fé. Ele confessando que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador. Ele fez uma aliança com o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de arrependimento dos teus pecados. Pode ter uma mulher, pode ter 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, no artigo da lei do país. Mas ele confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Eu, se tivesse no lugar desses anciões, faria o batismo, batizava e ainda pregava para eles que todos os que crer e for batizado. Nós estamos no ide de Jesus Cristo. Ide anunciar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Isso cabe também para aqueles que não são casados legalmente no papel. Batismo não tem nada a ver com casamento. Batismo é entre você e Deus. Deixe aí no comentário o que você acha. A paz de Deus. Eu decidi fazer essas gravações porque no país da Síria, no mundo árabe, as culturas e as leis é diferente. E nós somos criticados, principalmente os árabes que vão para o Brasil, tem algum tipo de crítica. Então vou fazer vários vídeos assim com o tempo, para explicar como que as tradições aqui, a cultura e as leis, para ninguém critica nós nos nossos costumes. Sobre o casamento, amados queridos irmãos, aqui na Síria existe um que se chama caderno familiar. Caderno familiar, por exemplo, esse meu nome aqui, por exemplo, eu sou casado, e aqui vem a primeira esposa, que é minha esposa, eu não tenho outra, claro. Depois vem a segunda esposa, a terceira esposa, a quarta esposa. Depois vem os filhos, a primeira, a segunda, a terceira, que tem 3 filhos, até 20 filhos. Quer dizer, na Síria, se casa com 1, ou 2, ou 3, ou 4, não é pecado que nem a lei do Brasil. Isso. Nós estamos explicando isso, que temos nosso irmão aqui, que ele é testemunhado, e ele está por dentro, se sentindo assim, uma enorme alegria para ser batizado, aguardando o ancião do Brasil para vir batizar, esse caderno familiar dele. Esse é nosso irmão, ele é casado com 2. Esse é certidão de casamento da primeira, aqui, e esse é da segunda. E ele tem 12 filhos. Agora ele vai batizar juntos com as esposas e os filhos adultos. Eu quero que este vídeo, por favor, leva ele para o Ministério do Brasil, qualquer ancião que pode me responder. No caso dele, como fica? Vai batizar com 2 esposas. Na Síria, não é pecado casar com 2, 3, até 4. Outros países é pecado. Então, como fica a situação dele? Com certeza, depois de ser batizado, não vai casar com a terceira ou com a 4. Preciso de uma resposta para ver como vai ficar a situação dele. Preciso das orações de vocês para
Deus preparar o ancião para atender o batismo dele, dos mais de 100 almas pedindo batismo. Ainda os sírios, os árabes que estão no Brasil, eles não entendem as leis brasileiras, oriente eles, porque eles podem casar e separar judicialmente, um no rei, casar com outra. Se não são orientados, não considera eles como pecadores, por favor, oriente eles, para eles conseguir fazer as coisas conforme a lei. Deus que abençoe a todos. Também quero deixar aqui para os irmãos um relato de que quando o eunuco começou a ler as escrituras, e o Filipe, que era um apóstolo e virou diácono, chegou a ele e disse do evangelho, explicou tudo o que ele lia, e ele falou: eis aí a água que falta para obedecer. Então, ele não perguntou para ele se é casado, amaziado, separado, divorciado. Não, eis aí a água. Quando Paulo também estava junto com Silas e aconteceu todo aquele movimento naquela prisão que estremeceu tudo, as cadeias abriu, aquele homem que ia se matar, o Paulo disse: não se mata não, porque nenhum saiu. Falou do evangelho, levou na casa dele, não perguntou se ele era casado, amaziado, disse que batizou ele e toda a sua família. Pedro também foi na casa do centurião, batizou ele com toda a sua família, sendo gentil. Então, irmão, cremos que batismo não tem nada a ver com matrimônio. Matrimônio é matrimônio. Temos que casar, temos que constituir família, mas batismo é confissão de fé. Deus abençoe. Hoje estamos indo para Cornélio Procópio, Santa Bárbara, e estamos indo em Santo Antônio da Platina. Em 1910, o irmão fundador, né? O irmão ancião Luiz Franciscon esteve aqui em Santo Antônio da Platina trazendo a congregação cristã do Brasil. Uns falam que sim, outros falam que não. Itamar Coutinho, muito respeitado historiador, disse que em 1910 ele trouxe sim, aqui em Santo Antônio da Platina, a primeira igreja, que foi essa Assembleia Cristã, né? E em 1922 houve meio que uma divisão. Em 1936 nasceu a Congregação Cristã do Brasil, fundada pelo irmão Luiz Pedroso. Essa parte eu tenho documentação. Mas vamos colocar como os resumos da Congregação Cristã no Brasil e o que eles pregam e crê. Em 1910, em Santo Antônio da Platina, veio a Congregação Cristã do Brasil pelo fundador, irmão Luiz Franciscon. E hoje, no dia 30/4/2021, eu, irmão Isaías de Francisco Morato, ancião, presidente da Comunidade Cristã no Brasil, junto com o irmão Lucas, ancião de Miraselva, no estado do Paraná, junto com o Oswaldo, diácono da Comunidade Cristã no Brasil, irmão Lucas, que é ancião da Comunidade Cristã no Brasil, junto com a tua esposa, estamos indo para iniciar a obra de Deus da Comunidade Cristã no Brasil, aqui em Santo Antônio da Platina.